Ok, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você conectado com a gente nesta segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022, agora 16 horas mais 2 minutinhos, tempo nublado aqui na Grande Porto Alegre. Temos aí previsão de chuva para as próximas horas. Está começando mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet, no Facebook e no YouTube. Toda a nossa programação fica disponível nessas plataformas e também no Instagram. E também em formato podcast nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Interações com o programa, perguntas e outras colaborações pelo WhatsApp 51982119741 e também através do chat do Facebook e do YouTube. Programa de hoje, apresentação, é claro, por conta dela, nossa querida arquiteta Juliana Trufelli, diretamente lá de Lima, no Peru, que hoje conversa com o arquiteto e urbanista Daniele Laurea, que está em Florença, na Itália. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Daniele. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Ale, tudo bem? Tudo ótimo, tudo Boa ótimo. Tarde. Boa tarde, bem-vindo, Daniele. Prazer te receber no programa aqui. Obrigado com vocês. Olá, Juliana. Queria agradecer o Daniele. Ele é italiano, Ale, mas fala português, fala espanhol. Então a gente está em casa, a gente consegue se comunicar. Então hoje a gente não vai poder falar mal do convidado ao vivo em português que ele entende, é isso? Não pode, então já estou avisando. Mais ou menos entendo. Então tá. Vai lá, Ju. Daniele, te agradecer o seu tempo. Ele é um arquiteto muito, assim, o trabalho do Daniele é um trabalho muito bacana, além de trabalhar na Itália, onde ele mora, lá em Florença, ele tem diversos outros trabalhos aqui na América do Sul. Então, por coincidência, tem muitos projetos aqui em Lima, e também eu vi alguns projetos no Brasil, né, Daniele? Então, eu acho que você pode começar se apresentando para a gente, contando um pouco da sua trajetória profissional, e daí a gente vai seguindo a entrevista até chegar nos seus projetos. Bom, ainda uma vez, muito obrigado por ser com vocês. É um grande prazer, porque por causa da pandemia, faz 2 anos que eu não posso voltar aí no Brasil. Agora espero que tá terminando toda essa loucura e nada, como você comentou, obviamente meu escritório fica em Florença, na Itália, mas minha cabeça tá por todos lados. Depois da graduação aqui em Florença, comecei a trabalhar com o Renzo Piano, um arquiteto que a gente no mundo inteiro conhece. Foi uma experiência bem bacana, muito formativa. Depois de um par de anos, abri meu próprio escritório aqui. Enfoquei em 2 assuntos: restauração de monumentos, de imóveis antigos e montagens, projetos para montagem de eventos, de férias, de artes, de exposição artísticas. E desde 2008, 2009 que comecei a viajar. O primeiro país onde eu atuei fora da Itália foi o Brasil. Eu fiz alguns projetos aí em Belém do Pará, desenvolvi um plano urbanístico da ilha de Cotijuba, que fica aí perto da cidade de Belém. Depois fiz algumas coisas no Rio, em São José dos Campos, e enfim em São Paulo, onde atuei a maioria do tempo fora da Itália.
e tenho parcerias também em Floripa. E, como você comentou, ao largo dos anos, eu trabalhei e fiz projetos também em outros países da América Latina, Colômbia, Peru, Chile. Nesses países eu fiz projetos de diferentes tamanhos, desde área de comércio a urbanismo, de residências até escritórios ou a parte do corporativo. Então, Bacana. minha experiência vai por muitos lados. Eu sempre brinco que encontrei uma forma de viajar trabalhando e de trabalhar viajando, não? Bom, hein? Bom. Eu gosto muito, porque enriquece muito. Não é apenas o trabalho em si, senão tudo o que é o relacionamento, cultura. Então, em síntese, isso é meu perfil. Daniele, e aí, olhando um pouco do seu trabalho, eu vi que você, é um parênteses, tá? Eu vi que você tem um trabalho de mobiliário urbano no centro de São Paulo, né? Sim, foi um projeto que desenvolvi junto com Hugo França, que vocês conhecem muito bem, um escultor, é um artista completo, e tive a honra de conhecê-lo, de desenvolver esse projeto de mobiliário e também de revitalização de algumas áreas do centro histórico de São Paulo, do Triângulo Histórico. Tá. Infelizmente, muitas coisas aconteceram, cambios de prefeito, o falecimento do prefeito, a pandemia. Então, falamos que a sorte não foi muito boa com a gente. O projeto. O projeto está aí, sempre com a esperança que chega o momento para desenvolvê-lo e atuá-lo. Eu ia perguntar se ele tinha sido efetivado, né? Se ele tinha sido construído, porque no seu site eu vejo que ele é só o projeto que tem ali, né? E eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, já quando eu morava no Brasil. Então eu sei como funciona essa coisa começa. Sei bem como funciona. Daniele, uma dúvida que para você deve ser óbvia, mas para a gente que é brasileiro, a gente sempre tem que buscar, né? Que são as referências que você tem do seu país, da sua cidade. Enfim, eu não conheço Florença, mas eu conheci a Itália, alguns lugares da Itália. E assim, o que eu posso dizer é que a gente vê tudo que a gente estudou nos 5 anos da faculdade, a gente consegue ver e sentir que é totalmente diferente do que você lê no livro, vem em 2D, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente essa questão das referências arquitetônicas no seu projeto e até como isso influencia na sua arquitetura quando você traz para o Brasil, por exemplo, ou quando você traz para a América Latina, que é tão pobre pobre no sentido de é tão escasso, né? Quando você compara a parte cultural e artística da arquitetura. Então, se você consegue fazer essa comparação para a gente, o que você traz de informação? Bom, claro que a cidade europeia, a cidade italiana em específico, como pode ser Florença, tem uma densidade de história, de arquitetura, que, claro, deixa entender que a arquitetura, pelo como entendemos, não nasce do nada. É um processo muito, muito longo, em que qualquer geração junta um pedaço e então o resultado final que você vê é um resultado de longo prazo. Obviamente, num país como o Brasil, isso muito raro que exista, não? Porque é um país jovem,
em que a arquitetura, claro que tem uma arquitetura neoclássica, tem alguns edifícios históricos, mas a maioria das cidades são novas, não? São Paulo, a gente conhece, então não vou explicar para você o que você conhece. Eu acho que, chegando de Itália para Brasil e Latinoamérica em geral, eu tento de explicar que nada pode ser tão simples como em aparência se fala que é, não? Ou seja, que a gente tem que ter conta de muitas relações, contexto urbano, sociologia, economia, empate ambiental. Então, a arquitetura é parte de um sistema muito complexo. Então, não é simplesmente pegar um papel e rascunhar aí. Não, é muito mais. Então, eu acho que um país como o Brasil, claro que você perde um pouco o background que temos aqui na Itália, nas cidades italianas. Não tem muitas referências. Mas você tem que incluir a arquitetura num processo mais amplo. Quando a gente desenvolveu esse projeto do Centro Histórico, claro que o Centro Histórico de São Paulo não é o Centro Histórico de Florença, mas tem uma complexidade, né? Tem uma história, tem muitos eventos que você tem que aprender, porque senão você chega aí pensando que um banco é um banco. Não, um banco na praça aí do Largo de São Francisco é exatamente esse banco que precisa estar aí, porque você tem que conhecer como diariamente se vive esse espaço. Então, acho que a experiência que a gente faz aqui na Itália é isso, ter em conta a complexidade do desenho. Isso, acho que mudando a situação, este é o enfoque que eu trato sempre de desenvolver. Claro. E quando a gente vê, por exemplo, eu vou falar dos lugares que eu conheci, né, na Itália. Eu conheci a Roma, conheci as cidades do interior, Pietrelcina, conheci Assis, e são cidades que, além da parte histórica, que começaram quando o Brasil mal tinha sido descoberto, né? Então, a gente não tem nem como comparar, realmente. Então, quando a gente pensa num arquiteto brasileiro e pensa num arquiteto italiano, a gente faz um tipo de comparação que eu acho que realmente não tem muito como comparar. É lógico, estou falando aqui com um arquiteto que tem mais de 20 anos, estou supondo que seja mais de 20 anos de formado, e que ao longo da sua carreira você foi desenvolvendo várias vertentes da arquitetura, né? Mas um arquiteto brasileiro hoje, quando ele é formado, ele estuda lá os seus 5 anos, ele não tem tantas referências como isso que eu estou te dizendo, que você não sai e consegue ver as coisas, você mais estuda, né? E você busca a informação, é diferente. E aí, eu imagino que o arquiteto brasileiro, ele foca mais, por exemplo, na arquitetura de interiores. Muitos dos arquitetos hoje vão para a arquitetura de interiores, muitos dos arquitetos vão para a parte residencial, então vão construir casas e edifícios nas cidades que são... que tem mais espaço, vamos dizer assim, para construir, né? E diferente do arquiteto italiano, por exemplo, que eu acho que ele foca mais na questão de restauração, na questão, como você disse, assim, o mercado da Itália é um pouco diferente do mercado do Brasil. Então, eu acho que o caminho do arquiteto italiano é um pouco diferente do caminho do arquiteto brasileiro quando a gente fala do mercado de trabalho, né? Acho que até por isso o seu escritório faz a parte de restauração. Então,
Conta um pouco para nós, Daniele, como é essa questão de trabalhar com restauração, enfim, fala um pouco para mim, até que não tenho a experiência, né? Só estudei e nunca vivenciei isso, mas como é isso? Imagino que seja um trabalho super rico, que você tem que estudar a história, a forma construtiva, enfim. Traz um pouco para a gente essa experiência sua. Só antes do Daniele responder, eu também quero aproveitar aí de carona e também fazer um outro questionamento no final, Daniele, para ti. Tu disseste que aí na Itália tu trabalha com restauração, aqui na América Latina, Brasil e outros países já foi direcionado para outros segmentos, né, além da restauração. É mais fácil trabalhar dentro de um contexto artístico, histórico, europeu, onde toda a história e toda a arte nasceu praticamente lá, e se tem essa valorização em relação aos países como o Brasil, por exemplo, que muitas vezes não valoriza isso aí, ou valoriza só quando é de fora e não valoriza a sua própria arte. Eu vou te pedir para responder isso depois da Juliana. Bom, enquanto às coisas que comentou Juliana, sim, eu sei que a maioria dos arquitetos brasileiros são voltados para decoração. O que a gente fala na Itália, decoração, e aí é arquitetura de interiores, porque eu sempre vou comentando isso com meus amigos arquitetos. Arquitetura de interiores não é escolher mobiliário, não é ir para lojas e acompanhar o cliente a comprar tapetes. É parte da decoração. O que aqui na Itália, na Europa, se entende com arquitetura de interiores é materiais, luz, cores, no sentido planivolumétrico. Não é apenas uma questão de gosto, de moda, então não é isso. É que a parte interior de um ambiente é uma parte, ou seja, que a gente está acostumada a desenhar tanto a caixa que é o conteúdo. A arquitetura para nós é o tudo, a casa por fora, a casa por dentro, o edifício como fachada, como planovolumetria, assim como os espaços interiores. Então, para nós, não tem esta separação que existe na maioria dos empreendimentos aí no Brasil. Além do que os grandes da arquitetura moderna e contemporânea brasileiros, que, claro, são mestres no desenhar edifícios completos, pero na maioria das intervenções no mercado é isso que acontece. Tem um engenheiro da empresa construtora que construi e faz uma caixa que para padrões, não? É padrão fazer assim, ponto. Depois, cada cliente chega aí com seu arquiteto, que é um decorador, porque não tem nada mais que escolher tapetes, porque a arquitetura já está feita. A janela está já aí, deste tamanho, que dá uma luz ou menos dentro do ambiente. Então, isso, ou seja, quando o arquiteto interior chega, a arquitetura já acabou, na verdade. Pode simplesmente trabalhar na decoração, pode fazer de uma forma boa ou menos, mas esse é um limite. Um limite que eu vejo em tudo isso. Enquanto ao assunto da restauração, não é apenas um assunto que tem a ver com a história, porque a gente trabalha em restauração também com arquiteturas modernas. Né? A gente está fazendo agora um trabalho bem interessante, porque a reforma e ampliação do centro de treinamento da seleção italiana de futebol, que fica aqui em Florença. É um espaço gigante, com muitos edifícios dos anos 50. Então, um dos
assuntos, dos enfoques do nosso trabalho é restauração de arquitetura moderna, que é uma coisa que a gente tentou várias vezes fazer também no Brasil, também em São Paulo. No Centro Histórico tem maravilhosas arquiteturas dos anos 50 e 60. Não é simplesmente fazer um retrofit, significaria estudar a técnica construtiva, ver aí como interatuar com uma arquitetura que tem uma alma, porque isso é outro assunto específico. Você, na restauração, a primeira coisa é procurar a alma da arquitetura, mexer com isso, dialogar, porque não é simplesmente um feito técnico, não é um... Então, o que a gente tenta que fazer, que seja uma arquitetura dos anos 50 ou do 1500, é isso, entender qual foi a técnica construtiva, por que as coisas foram feitas de uma forma, e aí tem uma questão, obviamente, técnica, mas é muito mais que isso. É mexer com a alma da arquitetura para valorizar algumas coisas, para emendar outras. É um pouco isso. E acho que, chegando a outra pergunta do Alexandre, é que realmente, sim, não apenas no Brasil, senão em toda a América Latina, acho que não está percebido o valor em si que tem a arquitetura do passado. Tem um valor de consciência, tem um valor de identidade da cidade, da sociedade, porque cada edifício é parte de um contexto urbano que tem uma história. Então, eu acho que, sim, tem alguns exemplos de restauração de igrejas, de edifícios monumentais. Seria bom que essa ideia de mexer com a arquitetura antiga para valorizar e atualizar o que poderia ser realmente um nicho de mercado, porque, na verdade, para a gente, aqui é um nicho de mercado, ou seja, é uma parte importante do desenvolvimento da nossa profissão, de empresas que trabalham com isso, e acho que teria muito a fazer para aí, sim. Daniele, aqui no Brasil, vou falar pela região em que eu moro, é uma região de colonização alemã. Então tem um centro histórico com casas em Chaimel. Aqui se enfrenta o problema, eu gostaria de saber se aí também em Florença, ou de maneira geral na Itália, também se enfrenta o mesmo problema, que há uma escassez de mão de obra que entenda de restauração desse método construtivo, e há uma escassez, por óbvio, de produtos que foram utilizados à época da construção desses prédios e que hoje não se encontra no mercado. Isso acontece, há uma escassez também de mão de obra qualificada aí em Florença, ou já por ser mais habitual se fazer e se ver isso como um nicho, se tem essa mão de obra e se tem esses fornecedores? Infelizmente, temos esse problema também aqui. Sobretudo trabalhos de madeira. Encontrar marceneiros que sabem interatuar com um edifício antigo é muito complicado, né? Porque precisamos restaurar madeira, assim como restaurar parte construída de pedra, de tijolos. Então, é realmente um problema. Não temos escassez de material, de tecnologia, mas de mão de obra, sim. Esse é um problema. Porque nos últimos 20 anos, em muitos trabalhos aqui de profissões de trabalho manual, se perdia um pouco. Acho que isso é um problema global. Temos uma grande escola de restauração da parte decorativa, de frescos, de
da parte de pedra também, destes detalhes arquitetônicos. Com isso não temos problema nenhum. Mas com parte de madeira, para dizer sim, isso é um assunto que a gente sofre bastante. E o material madeira aí é fácil também? Esse material não tem escassez? Não, para a parte de restauração não temos problemas de materiais. Tem materiais específicos que muitos, por exemplo, tem uma pedra aí em Florença com que está construída toda Florença, que se chama pedra forte, que na verdade não é forte, porque é uma arenária, então ao longo dos siglos ele perde consistência. E a gente trata de consolidar isso, e quando a gente quer substituir uma peça, esse tipo de pedra quase não se encontra mais, porque foi explotada ao máximo nos siglos passados. Mas a parte dessas coisas muito específicas, de detalhe, não é um problema de nem tecnologia de materiais. Bacana. Daniele e Juliana, nós estamos indo para a reta final do programa. Eu não sei, Ju, se tu tem mais alguma pergunta, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Daniele, porque a gente estabeleceu aqui uma comparação na grande parte do programa, Europa, Itália, Brasil e tal, e a gente sempre meio que sai perdendo nisso daí, né? Quero perguntar para o Daniele o seguinte: Daniele, o que te encanta no Brasil? Na arquitetura brasileira ou no Brasil enquanto país, já que tu atua aqui também? Bom, eu sempre falo com meus amigos que sou mais brasileiro que italiano, porque na verdade Brasil é um país que amo, sem nada mais adjetivos. Tenho muitos amigos, então a paixão para trabalhar no Brasil não é apenas um assunto laboral, de trabalho. É claro que como vocês ficam admirados em dar passeios para Roma, Florença, Veneza, eu lembro a primeira vez que eu fui em Brasília. Cheguei aí e é incrível, não? Você fica aí, exatamente como falou a Juliana, está na página do livro que você estudou para uma vida, não? O Leonardo Benévolo escreveu tudo do planejamento de Brasília, e você está aí nesse momento, dentro dessa esplanada desenhada por Lúcio Costa, com essas arquiteturas do Niemeyer. Essa é uma emoção. A mesma emoção que eu tenho por muitas arquiteturas dos anos 50, 60, do brutalismo paulistano. Amo Paulo Mendes da Rocha, eu tive a sorte de conhecê-lo, falar com ele. Ele amava a Itália, obviamente, e tenho um bom relacionamento com o Milton Braga, aí, que foi um dos arquitetos que cresceu com o Paulo. Então, realmente, não sei que comentar mais, senão que amo o Brasil, espero voltar aí bem logo. Então, Ju, estamos indo para o finalzinho, Juliana. Maravilha. Daniele, queria agradecer a sua participação, te dizer que você está sempre convidado para conversar com a gente, até em nome da rádio. Foi muito rápido, mas valeu muito a pena. Obrigada pelo seu tempo. E a gente está aqui de portas abertas para você. Muito obrigado com vocês, Alexandre, Juliana. Foi bem legal participar na transmissão de vocês. Mando um grande abraço a todos os brasileiros. Força, vamos para aí. Muito bem, eu, em nome da Rádio Arquitetura, também quero agradecer ao nosso convidado pela disponibilidade, pela simpatia em nos atender, reforçar o que a Juliana falou, microfones e as portas sempre abertas aí, Daniele, para te receber. Não precisa esperar a gente entrar em contato. Se quiser falar alguma coisa, faz contato com a Ju, a gente acerta aqui, tá bom? Um grande abraço,
uma ótima semana e muitíssimo obrigado, nosso convidado, arquiteto Daniele Lauria, diretamente lá de Florença, na Itália, conversando com a nossa querida Juliana Trufelli, que está em Lima, no Peru, e eu aqui em Novo Hamburgo, no Brasil, ou seja, maravilhas da tecnologia. Daniele, grande abraço, muito obrigado. Vou removendo aqui o nosso convidado, também removendo a nossa querida Juliana Trufelli, que hoje, né, não precisei te mutar, né, a Ju te comportou, então tá Viu? tudo certo. Tô boazinha. Né? Tá boazinha. Grande abraço, Ju, uma boa semana, parabéns pelo programa, Beijo. valeu. Agora, 16 horas e 33 minutos. Obrigado pela sua companhia. A gente vai encerrando mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road, aqui na Rádio Arquitetura, com a apresentação da arquiteta Juliana Trufelli, diretamente lá de Lima, no Peru, conversando com o arquiteto urbanista Daniele Lauria. Agora, 16h33. A gente segue com a programação aqui na Rádio Arquitetura até às 17h30. Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.